Vocês vão terminar saindo, tá? Vou avisando para depois. Senhor Fernando, novamente bom dia. O senhor está aqui gravada, filmada, como eu já lhe falei, e o senhor está aqui sob o compromisso de falar a sua verdade. Se o senhor mentir, o senhor está cometendo um crime, tá bem? O senhor tem algum interesse pessoal nessa causa? O senhor vai se beneficiar de alguma forma vindo depor aqui? Então o senhor está aqui para esclarecer os fatos, para falar a verdade dentro do que o senhor sabe, do que o senhor presenciou, do que o senhor fez, tá bem? O senhor se recorda desse fato? O senhor sabe por que o senhor está aqui hoje, não sabe? Eu tive acesso a algumas informações de prontuários. De prontuário, sei. O senhor se recorda, porque o senhor, qual é a sua especialidade? O senhor é médico, não é isso? Sou médico. Qual é a sua especialidade? Hemoterapeuta. Hemoterapeuta, sei. O senhor trabalha, quais são os hospitais aqui em Imperatriz que o senhor trabalha agora e que o senhor trabalhava na época do fato? Normalmente são os mesmos, praticamente, né? Eu trabalho como médico no Hospital Santa Mônica, no Hospital da Unimed e na UTI adulto do Hospital Municipal. Na UTI adulto do Hospital Municipal. O senhor conhece essa empresa, a Cintip? Não, conheci agora. O senhor nunca trabalhou para essa empresa? Não. E o senhor sabia que essa empresa presta serviço, existe um contrato junto com o município e que presta serviço? Não sabia. O senhor tomou conhecimento agora? Exatamente. O senhor se recorda desse fato, dessa criança? Eu li alguma coisa do prontuário em relação às minhas intercessões. Depois que o senhor foi chamado, depois que o senhor tomou conhecimento, que o senhor leu, ou ainda durante o período que a criança estava doente, antes dela vir a óbito? Não, na verdade aconteceu da seguinte forma, né? Como nós somos o responsável técnico do hemonúcleo aqui, né? Do Hemomar aqui de Imperatriz. É o senhor que é o responsável exatamente. técnico. Então, nós começamos a observar uma quantidade de transfusões em um número excessivo para esse paciente. Exatamente. E em função disso, existe uma normatização interna que nos obriga então a verificar o que está havendo, né? E tomar a ciência do que está acontecendo, até para efeito de planejamentos de futuras necessidades, como também a manutenção dos estoques da unidade. Uma vez que o hemocomponente que ela usava, a gente, apesar de produzi-los aqui, mas a gente não tem um quantitativo de resultados de exames a resposta imediata, né? Então, poderia faltar esse hemocomponente para essa paciente. Certo. Aí o senhor foi... Aí, por isso o senhor houve a sua intervenção nesse caso. Exatamente. Aí, então me diga assim, o que é que o senhor se recorda desse fato? O senhor pode eu tive acesso às avaliações que nós tivemos que fazer em função dessa questão técnica do Hemomar. Então nós visualizamos, né, conversamos alguma coisa em termos clínicos, né, para ver o que estava acontecendo, né, e a princípio houve naquele primeiro momento uma suspeição de algum processo infeccioso e que tivesse alterando as células do sangue. E em função disso então foram tomadas algumas sugestões, né, para ver se a gente conseguia coibir aquela necessidade que estava havendo do recurso do hemocomponente. Mas essas sugestões, o senhor mesmo chega a prescrever dentro da sua função ou não? Foi informal? Eu quero que o senhor me fale com detalhes dessa sua intervenção, por favor. A questão da intervenção, a sugestão da intervenção na prescrição com a minha colocação foi em função de tentar evitar que diminuísse aquela necessidade do uso do hemocomponente em função do que se achou que pudesse estar acontecendo, que seria algo infeccioso, que deveria estar então levando o paciente a ter aquele quadro de plaquetopenia. É isso que eu me lembro da época. Aí o senhor fez essa intervenção junto com a equipe médica ou com os próprios pais da criança? Não, na verdade a intervenção foi por conta... Porque quando o médico solicita os hemocomponentes ao Hemomar, eu tenho a solicitação lá em arquivo. Então, em função desse quantitativo que foi... Aí o senhor se reporta à equipe médica, não à família? Não, deve ter, eu não me lembro, doutora, deve ter havido algum tipo de conversa com o familiar, até porque normalmente eles estão presentes no momento, ou então na ala onde a criança está internada. Então pode ter sido feito algum questionamento entre nós, tá? Mas normalmente a avaliação ela é feita em cima do quê? Do colega profissional que está no momento, porque eu preciso saber dados, para poder então definir o que o Hemomar vai conduzir. Certo. Então o senhor trabalha com dados, mas o senhor não tem a função assim, de examinar o paciente e fazer o planejamento do tratamento dele? Não, de forma alguma. Não é a função do Hemomar isso. Não é sua função, né? Do Hemomar.
O senhor não fez isso junto a esse paciente, a esse caso? De forma alguma, né? É como se tivesse, no caso que eu estou entendendo, assumido o acompanhamento clínico do paciente. Não. Não, em nenhum momento. Não é feito dessa forma, não. Nem também, assim, dentro do quadro, que o senhor me disse que o senhor já leu os prontuários, era a sugestão a logo remoção dessa criança, remover? Bom, a princípio, como eu já relatei para a senhora, o que aconteceu é que a sugestibilidade inicial de diagnóstico seria a infecção pulmonar, né? Porque a internação foi feita por uma bronquite. Por uma bronquite. Né? Pelo que eu vi no relato médico, e quando nós chegamos até a paciente, nós observamos que poderia estar havendo realmente algum processo infeccioso e que estivesse levando aquele quadro hematológico inicial. Certo. O senhor sabe, assim, qual foi o período, né? Quanto tempo durou dessas intervenções de transfusão que levou o senhor a ter que rever o plano de tratamento desse paciente? Bom, em termos de datas, né, eu tive acesso a 3 intervenções minhas, né? Foram 3 intervenções. Exatamente. Uma, se eu não me engano, foi dia 11, acho que de junho foi o mês, eu não me recordo bem. Certo. A outra no outro dia, em seguida, né? E depois já a última no dia 22, acho que uns 10 dias após. Então, do período que vocês, né, que a Hemomar teve que também fazer parte desse tratamento médico, até a última intervenção de vocês durou aproximadamente o quê? Um mês? Não, né? Porque nós entramos ali no dia 11, como intercessão, que eu digo, no prontuário, né? Para avaliar, e no dia 22 a gente já se retirou. Porque aí, no caso, já não havia mais a continuidade, a necessidade dessas presenças nossas, né? Sim. Pelo Hemomar, no caso. Sim. E o senhor, como o senhor é o responsável, né, pelo grupo da Hemomar, no tocante ao exame de mielograma, o que é que o senhor pode, assim, nos falar nesse caso específico aqui? Quando apresenta esse quadro, é logo sugestionado, ou vocês não têm a capacidade técnica de sugestionar esse exame para o paciente? Hemomar? Pelo Hemomar, como eu lhe falei, o Hemomar, ou vocês vocês podem sugerir sim dentro do... Sim, porque é uma possibilidade, né, na vigência de ser uma impressão diagnóstica, uma doença hematológica. Aí você pode, na verdade, pensar isso como um exame inicial. Mas se você tem como suposições diagnósticas não a mais importante uma doença hematológica, você não vai sugerir naquele momento a realização do exame. Existem, assim, outros exames que vocês primeiro vão realizar para depois pensar em um mielograma, até porque não existe aqui Imperatriz, não é? Ou tem? Não. Na verdade, se eu não estou enganado, só 2 profissionais fazem o exame, né? Embora que qualquer médico que tenha habilidade para tal possa fazer. Né? Mas veja bem, a senhora está me perguntando no intuito da funcionabilidade do Hemomar como estrutura ou como médico. É isso, eu não estou entendendo isso. Eu quero que o senhor alie as duas coisas, tá bom? Bom, veja bem, como Hemomar, a gente não analisaria, na verdade, se havia necessidade ou não da indicação do exame. Porque não é função não de é função vocês, nossa, certo. né? Agora, da equipe médica que trata, que vai planejar o tratamento daquele paciente. Exatamente. Agora, dentro das orientações que são realizadas pelo Hemomar, visando, né, minimizar aquela situação das transfusões, a gente poderia sugerir. Certo. E nesse caso, vocês sugeriram? Assim, né, nós sugerimos, na verdade não foi a sugestão nossa, né, nós contraindicamos naquele primeiro momento. Certo. Tá certo? A realização do exame em função de quê? Em função de, naquele instante da avaliação inicial... Não ser necessário. Não. Exatamente, mas no sentido de a impressão diagnóstica inicial não ser essa, pelos dados clínicos e pelos dados laboratoriais que eu dispunha naquele momento. Certo. Posteriormente que foi verificada uma necessidade. Sim, até que ao final da última interseção, nós sugerimos já, inclusive, a transferência... Já foi no final da última interseção. Exatamente, a transferência da paciente já para um nível de complexidade maior que o de Imperatriz, que é o TFD, né, que o pessoal fala, né? A transferência para fora, o tratamento fora do domicílio. Certo. Igual assim, na parte leiga, né, da medicina, que nós temos, é claro, é como se vamos fazer aqui um tratamento de uma infecção respiratória. Primeiro a gente usa
os remédios de menor potência, né, para depois a gente atingir o nível de os antibióticos mais fortes, no caso. Exatamente. É isso assim que conduz o tratamento? Seria mais ou menos nesse sentido, né? Então, quando você não encontra ao longo, depois desse tratamento instituído, uma resolutividade para aquilo que você estava querendo, aí já entra uma suspeita como segundo plano. Que aí já se sugeria realmente, então, que a doença hematológica fosse a prevalente naquele quadro. E não como consequência do quadro de um outro diagnóstico que ela poderia ter. Né? Dentre eles, a infecção, por exemplo. Certo. Tem mais alguma coisa, doutor, que o senhor gostaria aqui de acrescentar sobre esse fato que o senhor presenciou, que o senhor se recorda? Porque vocês devem ter vários pacientes também, né, assim, com doenças semelhantes, apresentando quadros semelhantes, outros até mais graves. E eu sei que deve ser assim, os detalhes, às vezes a memória, né, não traz com riqueza de detalhes. Mas alguma coisa assim que eu não lhe perguntei sobre dentro desse contexto que o senhor poderia aqui acrescentar para nós? Doutora, a princípio não, né? Dentro do nosso âmbito de como a organização ali do Hemomar, a princípio a nossa intercessão seria mais basicamente nisso, né? Mas não como definir, até porque o acompanhamento clínico do paciente não foi feito por nós, então é difícil a gente, né? Não é função do Hemomar. Isso eu vou verificar se tem alguma prescrição do senhor aqui que eu acho interessante pedir para o senhor confirmar ou esclarecer algo, tá bem? Página 56, doutora, tem. Página 56. Página 56. 57. Só vou ouvir, eu ia te chamar já, porque a Lorena tá? Só um minutinho, eu te chamo. Então, talvez tenha reportado, mas eu tinha já a língua dele. Eu quis só um parecer do senhor. Isso, foi a primeira vez. Deixa ele falar, eu vou oportunizar para vocês falarem. Deixa eu só procurar aqui na história das minhas perguntas. Tá? É a primeira intercessão nossa. Né? Esse eu tive acesso. Página 56, não tem. Lorena, vou deixar aqueles marcadores aqui. Eu li aqui do Dr. Fernando e já disse. Muita xerox, né? Está aqui. O senhor poderia só esclarecer aqui essa sua... Não posso nem falar da letra de médico, a minha é horrorosa. Complicada. Foi o senhor que assinou aqui? Sim, eu que o senhor, assim, traduzisse para nós aqui no tocante a essa... Aqui nós colocamos aqui a hemoterapia, né? 11/6/2013. Menor de idade evolui com leucocitose persistente e trombocitopenia importante, refratária à corticoterapia endovenosa, que era o que estava sendo instituído naquele momento. Qual foi a data, doutor? 11 de junho. Certo. Evolui com cefaleia e gengivorragia. Mãe nega doenças sanguíneas. Aqui nós temos as hipóteses, né? Sepsis, que seria o processo infeccioso, né? E a trombocitopenia idiopática, que seria uma diminuição de plaquetas sem uma causa definida. Seria uma segunda hipótese, né? Que expressaria também de um aprofundamento. Aprofundamento caso se afastasse essa primeira hipótese, né? Da sepsis. Aí foi sugerido o ácido fólico, né, para ser introduzido, para tentar melhorar essa questão da resposta da medula, que é onde produz o sangue, e solicitado também exames, né, e avaliação da infectologista exatamente para verificar essa questão infecciosa que naquele momento me parecia preponderante. Além disso, até para o auxílio desse profissional, foi solicitada uma ultrassonografia do abdômen também, sugerido isso, e outros exames laboratoriais que não foram aqui especificados, que são os exames pertinentes a processos infecciosos, né?
foi também em função do uso das transfusões, orientado também que, caso houvesse uma necessidade de uma futura transfusão, que fosse usado um tipo de hemocomponente filtrado, que isso poderia minimizar os efeitos daquele hemocomponente da transfusão para a paciente. E, por final, o mielograma, no momento, que era o momento dessa avaliação inicial, ele foi contraindicado. Foi tipo uma terceira intervenção de vocês aqui. Não, a primeira. Aqui é a primeira, né? Foi quando a gente via que estava sendo feito realmente transfusões sequenciais para essa paciente de um mesmo componente, e aí então a gente foi procurar saber o que estava vendo. Essa foi a primeira. Tá bem, obrigada. Certo. Então, doutor Fernando, tem algo a mais que o senhor gostaria aqui de registrar dentro da sua especialidade, dentro da sua capacidade técnica de poder informar aqui para esse juízo? A princípio, doutora, por conta do não acompanhamento clínico, eu não tenho informações do que aconteceu, né? Eu vi situações pontuais, né, que diziam respeito ao hemomar. Então, o acompanhamento clínico eu não tenho como intervir e dar alguma opinião, né, infelizmente. Obrigada, tá? Eu vou passar para os advogados e o senhor vou pedir que eles lhe perguntem diretamente, o senhor pode se reportar a eles. Por favor, o senhor pode iniciar suas perguntas, tá, doutor? Obrigado, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, na sua indicação, o senhor reconhece como sendo sua letra? É do senhor essa? Sim. O senhor, na impressão diagnóstica, o senhor diz que a criança tem sangramento gengival. Sim. Sangramento gengival é uma das hipóteses de doença hematológica, doutor? Não, né? Sangramento gengival, ele decorre de problemas de ordem inúmeras. Até traumas, por exemplo, pode levar a um sangramento gengival, né? Uma vez, em função de haver num exame aqui a plaqueta baixa, seria uma situação relativa, uma hipótese de ser causa do sangramento. Como essa é a segunda pergunta, complemento da primeira, um sangramento gengival acompanhado de uma plaqueta baixa induziria o raciocínio de que isso é uma doença hematológica, doutor? Não necessariamente, né? Você tem que observar o paciente como um todo, né? Os sintomas gerais e não só um resultado laboratorial, né? Do ponto de vista clínico, doutor, como é que se chega a um diagnóstico de uma doença hematológica? Quais são os primeiros elementos que trazem o médico a compreender uma doença hematológica? Existem sintomas eu diria para o senhor, não há sintomas peculiares, na verdade, né? A sensibilidade, na verdade, ela vem daquilo que o paciente começa a apresentar. Fraqueza corporal, uma imunidade relativamente baixa em função de o paciente evoluir sempre com infecções, né, continuamente. Sangramentos poderia, né, ser uma opção, tá certo? A outra situação também seria relativa a uma pré-existência familiar, né? E aí sugeriria também uma possível, então, doença hematológica. Por favor, doutor, diga para nós, para o juízo, como é que o senhor chegou? O senhor disse que chegou no hemomar. Chegou nesse prontuário pelo hemomar, porque havia um consumo muito excessivo de sangue, daí o senhor chegou lá. Como é que o senhor chega na prescrição médica desse paciente, doutor? A princípio, quando a gente... Só para concluir, para melhorar o entendimento. O senhor foi contratado, o senhor era contratado do município como médico hematologista e, portanto, foi chamado pela Sentimp como médico hematologista para fazer essa prescrição? Não, de forma alguma. O senhor foi contratado pela Sentimp como profissional médico para fazer essa prescrição? Não. Como é que o senhor chegou a essa prescrição, doutor? A partir do quê? Em função dessa situação constatada dentro do órgão, né? A gente tem esse controle. Houve algum pedido do pediatra que acompanhava essa paciente para que o senhor intervisse e fizesse essa prescrição? Não, doutor? a motivação para ir lá foi pelo hemomar, né? Quer dizer que o senhor nunca foi chamado pelo serviço de pediatria da Sentimp
para examinar especificamente essa paciente? Não, até porque eu não sabia nem da existência da empresa, né? Eu não tinha esse conhecimento. Né? Perfeito. Doutor, é comum um paciente com infecção respiratória tomar componentes hematológicos? Tipo, Sim. uma quantidade muito grande de bolsas de sangue, como no caso dessa paciente? O quantitativo de bolsas, doutor, veja bem, o quantitativo ele é definido em função da necessidade, né? Agora, se pacientes com processos infecciosos podem evoluir com necessidades de transfusão, sim. Né? O organismo, na verdade, ele responde em função da infecção com a depreciação de muitos elementos. Um deles é o sangue. Perfeito, doutor. Não, isso eu entendo também que a medicina não é uma ciência estática. Exatamente. E como não sendo estática, é um outro caso. Aqui a pergunta que eu faço para o senhor é se isso é uma coisa recorrente, se isso é frequente, pessoas com quadros de pneumonia, de bronquopneumonia, de bronquite, fazerem uso de componentes hematológicos como esse. É frequente, é recorrente essa situação? Dependendo da gravidade, sim. Né? Então é uma coisa recorrente. Sim, sim, dependendo da gravidade. Fez pneumonia, sim. Fez bronquite, toma sangue. Dependendo da gravidade. Não. A gravidade. O senhor não entendeu a pergunta, deixa eu reformular. Estou perguntando se é recorrente, se é comum pessoas com quadro infeccioso, e eu não digo crianças, mas seres humanos de uma forma geral, com quadros de pneumonia, de bronquite, fazerem uso de uma quantidade como essas de bolsa de sangue. Se é recorrente, se é comum. Vou lhe responder de uma outra forma. Né? Se o quadro do paciente não for grave pela infecção, não. Se o caso for grave pela infecção, sim. Seria essa a dimensão exata, né, da resposta. Doutor, quando o senhor foi fazer essa prescrição, o senhor observou lá no início do prontuário, porque me parece que vocês médicos colocam para a possibilidade de diagnósticos as letras H, D, e aí o ID, e uma possibilidade de diagnóstico que você fecha ou não, e quando não fecha, coloca uma interrogação. São impressões diagnósticas. São impressões diagnósticas. O senhor chegou a verificar, nesse caso, qual era a possibilidade de diagnóstico inicial feito pelo pediatra? Sim. Não, pelo pediatra não, até porque nossa função não era essa, discutir, na verdade, a conduta médica. Não. A nossa finalidade seria mais interessante era em relação às transfusões. Quando o senhor prescreve nesse prontuário, o senhor vira médico responsável como especialista por esse paciente, doutor? Não, nesse caso aqui não, até porque não houve nenhuma formalização para ser acompanhado o paciente, até porque não tinha nenhum vínculo com nenhuma situação, nem tanto do município, nem tanto da empresa, que eu desconhecia até a existência dela até o momento. O senhor tem algum contrato assinado com a Centip para acompanhar esse caso? Não. Não? O senhor se sentiu responsável quando fez essa prescrição como médico especialista em hematologia por essa criança? Não, porque no caso aqui nós fomos através da hemoterapia. Né? Eu quero ficar bem claro isso. Né? Nós fomos pela hemoterapia, que a hemoterapia ela trata da questão transfusional. Essa foi a nossa intenção aqui. Vou dizer, porque ocorreu na audiência passada, tem uma fala do Dr. Wagner Marmo, que é o médico que assistia esse paciente, que ele diz em várias ocasiões que o caso estava sendo acompanhado pelo Dr. Fernando, um especialista, e disse que se reportou inclusive a uma conversa feita com a doutora Raquel, que é a pessoa do Ministério Público, dizendo que o caso estava sendo acompanhado pelo Dr. Fernando. Essa fala a qual o doutor se reporta, ela dá o entendimento de que o senhor era o médico especialista responsável nesse caso específico. Isso é verdadeiro ou não? Não, o acompanhamento clínico não, né? Volto a frisar. Não é o acompanhamento clínico, o acompanhamento especializado em hematologia. Exatamente, não houve essa situação. O que houve foi uma questão motivada pela questão do próprio hemomar. Pode ter havido conversas para a discussão do caso, sim, até porque os profissionais conversam, né, nesse sentido. Né? Doutor, o Ministério da Saúde elabora uma cartilha
me parece que no ano de 2000... Agora não tem espaço físico para todos, tá? Por favor. O Ministério Público elabora uma cartilha no ano de 2000, onde essa cartilha faz referência às diferenças entre duas doenças hematológicas, que me parece que seria a confusão de diagnóstico no presente caso em análise. Uma que trata da púrpura rosácea, uma outra que trata das LMA. As LMA são as leucemia mieloides agudas. Mieloides agudas, que é o diagnóstico que, segundo a família, foi feito inicialmente pelo senhor. E preciso trazer isso para até tentar ver se o senhor lembra ou não disso. Quando o senhor vai no Hemomar, pelo Hemomar ao hospital, o primeiro contato que o senhor tem é com a equipe médica, com o prontuário e depois com a família, ou ela se dá de forma inversa? O senhor tem o primeiro contato com a família e depois olha o prontuário? Simplificando, doutor, perdoe aí, você comprou isso. Quando o senhor chega ao exame da situação de que tem um paciente consumindo uma grande quantidade de sangue, o senhor vai ao local e olha primeiro o prontuário ou olha primeiro o paciente? Na verdade, a gente tem que saber primeiro a história, né? A história ela é fundamental para a gente poder, então, aí, ir até o prontuário e verificar o que está sendo feito. Né? Normalmente acontece isso desde que ocorra a disponibilidade do familiar ou do acompanhante, no caso é menor, no momento lá da avaliação. Isso que tem que ocorrer. Né? Então, o senhor, ao chegar ao hospital, o senhor olhou essa paciente, examinou essa paciente? Eu devo ter visto ela e conversado com a família, porque a menor fatalmente estava lá o responsável. Até porque existe uma impressão diagnóstica no qual o senhor diz que a mãe nega doenças pré-existentes. Exatamente. Isso leva à compreensão de que o senhor conversou com essa mãe. Com a mãe. Uhum. Doutor, o senhor é hematologista filiado à Sociedade Brasileira de Hematologia? Não. Nós estamos, na verdade, a nossa formação é em hemoterapia. Hemoterapia. Né? É a questão transfusional. Transfusional. Muito bem. Mas, por óbvio que sim. o senhor tem como título de especialista em conhecimento, do ponto de vista técnico. Há uma grande diferença, ou não há diferença nenhuma, entre os diagnósticos de púrpura rosácea e as LMA? Há diferença sim. Essa diferença pode ser observada do ponto de vista clínico com uma certa dificuldade ou com muita dificuldade? Muita dificuldade. Havendo muita dificuldade, há que se fazer exames complementares, por óbvio? Sim. O mielograma é o exame indicado para a realização desse diagnóstico com maior segurança? Mas o senhor está falando em termos de quê? Em termos de já se ter uma comprovação de uma tendência à doença hematológica. Perfeitamente. Sim. Perfeitamente. O senhor contraindica o mielograma para ser feito. Em detrimento da própria situação da criança do ponto de vista clínico, para melhor ou para pior? Na verdade, a contraindicação do exame, ali naquele momento ali, primeiro foi em função de quê? Da hipótese diagnóstica inicial não ser uma doença hematológica. Apesar dela ter alterações hematológicas, ali preponderava uma suposição de um processo infeccioso. Por isso que foi, então, sugerido aqueles outros exames, avaliação infectológica de um outro profissional voltado para processos infecciosos. Além disso, ela apresentava também um sangramento gengival. Então, isso denotaria uma provável situação também de algum déficit de fator de coagulação, onde isso alteraria o resultado do exame. Então, o exame naquele momento inicial, ele não era preponderante para definição do que ela estava apresentando na nossa avaliação. Foi essa a questão da contraindicação naquele instante. Né? Até porque a própria plaquetopenia ela é indicativa da necessidade do exame. Só que o que acontece é o seguinte, existe uma situação onde você, se tiver um déficit de fator de coagulação em função de algum sangramento iminente,
que é o que estava ocorrendo, ela estava sangrando realmente pela gengiva, há a possibilidade muito grande de haver uma contaminação da amostra com sangue. E isso dificultaria a análise para a situação daquele que fosse, então, analisar a amostra. Né? Isso colocaria em risco a vida da criança também, doutor? O exame? Sim. Não. De forma alguma? De forma alguma. O que o exame traria só era a informação, talvez não correta. Uma informação complementar, doutor, esse exame é feito aqui ou teria que ser feito fora daqui? Poderia ser feito aqui. Poderia ser feito aqui. Poderia ser feito aqui no momento oportuno. Certo. Doutor, e aí eu quero perguntar ao médico, não ao diretor do Hemomar. A pergunta é feita por um médico. Feito todas essas observações do quadro clínico, a partir de uma plaquetopenia, né, que vinha sendo construída ao longo de toda a internação, que vamos entender que o senhor só vai ao hospital verificar essa situação porque ela se prolonga. Exatamente. É exato isso? Exatamente. Então, como ela é prolongada, supõe-se que a criança já fazia alguns dias que estava internada. E a plaqueta dessa criança, ela tem uma evolução para baixo. E aí, como eu estava informando ao senhor, me parece que o senhor não tem conhecimento dessa cartilha que foi feita pelo Ministério da Saúde e distribuída com vocês médicos todos da rede, que ela diferencia o endereço conste dos autos, viu, doutora? Na peça inicial, o endereço eletrônico, onde pode ser acessada a cartilha, ela diferencia de forma bem clara o que é uma coisa e o que é outra. O que é uma doença hematológica púrpura rosácea e o que é uma doença hematológica LMA. Segundo o que consta no próprio site do Ministério da Saúde, uma das diferenciações que se pode obter para o diagnóstico específico da doença é o sangramento gengival. E aí eu fico preocupado porque o senhor me diz que isso pode ser apenas um dos elementos. Sim. Agora eu quero perguntar, mesmo sendo apenas um dos elementos, é um dos elementos centrais para o diagnóstico da LMA? Não, o sangramento da gengiva? Não, porque o sangramento gengival ele está dentro de outras situações. Quando o senhor examinou essa criança, eu acredito que não pode ter sido um exame superficial, o senhor se lembra do estado geral, do estado clínico geral dela? Era uma criança triste, era uma criança que estava pulando, brincando, correndo, estava acamada? Como é que era o estado dessa criança para a gente entender o estado clínico dela? Veja bem, são 3 anos, né? Praticamente 3 ou 4 anos, eu não me recordo como ela estaria. Mas a princípio, se ela estava ainda em internação, em leito de enfermaria, a condição de instabilidade clínica dela não deveria ser alta. Porque senão ela teria sido indicada a UTI para ela. Né? O calo na gengiva, indicação de câncer. Sangramento na gengiva, indicação de câncer. Ela tinha esses dois? Não, eu observei o sangramento. Não observou os calos? Os calos, não. As petequias, o senhor chegou a observar? Sim, sim. Certo. As petequias são indicativos de doenças hematológicas? Sim, sim. Perfeito. E ela tinha isso quando o senhor examinou? Petequias. Perfeito. Uma última pergunta, doutor. Quando o senhor, me parece, só para entender, o senhor assinou a transferência para o tratamento fora do domicílio dessa criança? Sim. Foi o senhor? Sim, sim. O senhor lembra há quanto tempo dessa primeira intervenção até o momento em que o senhor assina a transferência do TFD? Pelo que eu constatei, eu acredito que em torno de 10 dias. A primeira intervenção nossa foi dia 11 de junho, e em seguida houve a outra no outro dia, e na terceira vez no dia 22. No dia 22 de junho já houve a solicitação, pelo menos a sugestão da questão da transferência. Doutor, uma pergunta para o senhor. É possível que o senhor tenha dito, e aí eu não estou pedindo para o senhor afirmar, mas é possível o senhor ter conversado com a família e ter dito que a possibilidade desse diagnóstico era da LMA? Não necessariamente LMA. Sim, mas de uma doença hematológica, sim. É possível o senhor ter conversado com a família e ter dito isso? Mas com certeza, em função da primeira análise,
deve ter sido falado primeiro em situações infecciosas e como segunda ou terceira oportunidade, então, a questão da doença hematológica, não necessariamente leucemia. Quando o senhor assina o TFD, o senhor está assumindo a responsabilidade com esse paciente? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O senhor assina o TFD mesmo sem estar responsável pelo paciente e gera algum desconforto para o seu colega que poderia ter assinado? Terceira pergunta, dentro de uma só. Se o senhor não era responsável por esse paciente, se o senhor assinou essa transferência, se essa transferência foi comunicada ao médico pediatra que fazia o acompanhamento dessa criança. Se foi uma coisa combinada entre o senhor e aquele que conduzia a conduta clínica. Vamos separar as perguntas, está muito confuso. A número 1. Não, eu só quero lhe pedir uma coisa, a senhora se dirige a mim, porque aqui existe uma magistrada, então tá certo? Eu gostaria, magistrada, de solicitar a senhora, por gentileza, que dividisse as perguntas, porque elas estão extensas e ele pode não compreender. Se o doutor entendeu da forma que eu perguntei. Deixa eu lhe falar uma coisa, doutor Fernando. Caso o senhor não entenda a pergunta, o senhor pode pedir que a gente falar, que responda, repita. Doutor. Se o senhor quiser, não, por favor, é por partes, para eu poder, o senhor pode se dirigir. Eu não vejo nenhum prejuízo nisso, doutor. Estou aqui apenas para auxiliar a verdade. Só estou deixando aqui registrado, tá? Sim, doutor, está bem claro. A nossa intenção não é constranger o doutor. Não, de maneira nenhuma, eu só quero que não é trazer qualquer prejuízo ao doutor, pelo contrário. Sim. A nossa intenção também. Até porque ele não perguntou, doutor. É porque ele não perguntou e aí eu me surpreendi da sua intervenção, porque ele é uma pessoa esclarecida, é um médico, né? Ele sabe que ele está aqui para esclarecer. Auxiliá-lo. Tá, mas não. Nesse sentido. Agora, se ele não reclamou e se a senhora pontua que não deve ser assim, tudo bem, doutora. Certo. Não, se ele se reclamar, não nenhum prejuízo à audiência. Essa não é a nossa intenção. Como advogado, jamais seria essa a minha intenção. Doutora, perdão, colega, não foi a intenção. Vamos continuar, tá? Até porque existem outras testemunhas que seriam ouvidas. Doutor, a primeira pergunta. Quando o senhor assina a transferência do paciente pelo TFD, o senhor deixa margem para a interpretação de que o senhor se torna responsável por ele. Nesse momento, o senhor já é responsável pelo paciente? Não. Há uma questão administrativa, na verdade, aí, né? O que há é o seguinte, a gente, na verdade, faz a solicitação para o médico assistente do paciente, então, fazer ou não a questão da transferência. Isso vai depender da avaliação clínica dele. A nossa sugestão ali foi dada. E por que houve a assinatura posterior? Porque o que acontece, houve uma solicitação por parte, eu não lembro, não recordo agora, mas deve ter havido uma solicitação por parte ou do hospital, ou do próprio médico assistente, para nós fazermos a indicação. Porque aí o que é que acontece? Existe uma situação em relação a essas transferências, onde o hospital de origem só quer receber este paciente, no caso para tratamento hematológico, já definido o diagnóstico, e não apenas com suposição diagnóstica. Então, no caso nosso, como nós colocamos, né, nós fazemos a história clínica, isso acaba respaldando um pouco mais essa questão dessa transferência. O senhor lembra de ter conversado com um membro do Ministério Público, com a promotora da época? Não. Isso é fato, não houve esse contato. Só para a gente entender melhor, doutor. Então, essa primeira sugestão, entendendo a fala do senhor, ela é feita primeiro para o médico que está conduzindo a conduta clínica do paciente. É escrito no prontuário. Né? O registro está, o prontuário é o documento hábil. Né? Então o médico assistente ele tem como ter acesso a esse prontuário e verificar que houve uma indicação. Né? E aí ele vai definir em cima daquilo em que ele acha, de acordo com a condição clínica, já que ele tem subsídios clínicos, e definir se faz ou não. Né? Então, isso foi feito pelo senhor, escrito dentro do prontuário, para que o médico que acompanhava, que fazia a conduta, pudesse fazer a transferência. Exatamente. E aí, colocado isso. Perfeito. E aí, como houve uma negatória daquele que estava conduzindo clinicamente o paciente, aí é que o senhor entra e assina o TFD. Na verdade, essa situação do negar ou não, eu não posso lhe afirmar. O que eu posso lhe afirmar exatamente é que chegou o documento para mim fazer o preenchimento. Agora, em função por que o médico assistente não fez o próprio preenchimento, aí é uma situação pessoal dele, eu não sei.
né? Fato é que chegou para mim solicitando, e em função de que eu vendo a menor realmente uma necessidade de um tratamento, uma complexidade maior, alguém tinha que fazer, né? Então, obviamente, eu fiz em função dessa situação. Agora, se o médico negou ou não, eu não tenho como afirmar. Seria leviandade da minha parte. Perfeito. Não. Já está entendido isso, doutor. Doutor, eu penso que o que o senhor traz de elementos hoje para os autos é suficiente já para que a magistrada, a julgadora, possa auferir já um juízo de valor. De nossa parte, nós ficamos imensamente agradecidos aos esclarecimentos que o senhor traz para o processo. Muitíssimo obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Antes de passar para outra parte, até se isso causar alguma dúvida dentro da minha pergunta, eu abro novamente, tá? Para não causar prejuízo aí. Eu verifiquei aí na última pergunta, no tocante que o senhor assinou, né, que o senhor já tinha até colocado anteriormente, que no depoimento para mim, a transferência da paciente. Só que o que observa-se que inicialmente houve uma negativa pela equipe que tratava, que cuidava da paciente. O senhor sabe, se eu disse sim ou não, né, ou me explica a respeito, que vai ser melhor se tiver como me explicar, se essa negativa, porque assim, o processo aqui é a atribuição de uma responsabilidade, né, devido a não ter existido essa transferência da paciente em tempo hábil para um tratamento adequado, né, que ela necessitava, até porque aqui também, pelo que observou, se não tinha também a capacidade técnica para o quadro que ela já apresentava. Exatamente. Se esse período em que houve a negativa, até o senhor autorizar, né, o senhor assina se responsabilizar que ela deveria ir para outro centro, pode ter sido a causa da morte dela, isso pode ter abreviado, levado ao óbito da paciente, que foi em outubro, após a quimioterapia? O senhor pode me esclarecer? Ou só um conjunto pode... Eu gostaria de saber a sua opinião médica. Pergunta, tá? Veja bem. A questão temporal aí, ela, na verdade, ela apresenta muitos fatores a serem analisados, né? Quando nós solicitamos a questão da transferência, era por uma condição de que, daquilo que se apresentava no momento, em função da complexidade da doença, não haveria tratamento aqui. Teria que ser feita a transferência. Mas a transferência, eu diria para a senhora em termos práticos, teria um custo-benefício. E isso quem tem que avaliar é o médico assistente. Ela tinha condições de seguir naquele momento? Ela não tinha condições de seguir naquele momento. Isso ele vai avaliar, físicos, exatamente, né? Ele vai avaliar, né? Porque às vezes você chegar até o local onde provavelmente se teria o tratamento da complexidade que ela necessitava, talvez naquele momento não fosse oportuno, por quê? Porque talvez ela não chegasse até lá, em função daquilo que ela apresentava clinicamente, em termos de sinais vitais, em termos de condições de viagem. Então, o que é que nós, como profissionais médicos, nós analisamos nesse momento? É essa condição de se chegar aonde deveria, mas em condições de tratar. Certo. O senhor não fez essa avaliação, o senhor só fez a avaliação técnica em termos do que os exames que ela necessitava. O senhor não fez aquela avaliação do paciente. Exatamente. Mas a minha pergunta também é no tocante, se abreviasse, né, se ela pudesse ter ido logo. Eu acho que foi da negativa até ela ir, durou-se aproximadamente de 15 a 20 dias, não foi isso, doutor? Poderia não ter chegado ao óbito? O senhor tem como, com segurança, informar isso? Eu queria que o senhor esclarecesse nesse tocante. Veja bem, se afirmar, não há como. Não é uma coisa exata. Nem sempre 2 e 2 é 4. Poderia ter sido abreviado? Poderia. Assim como não. Não tem como a gente definir isso em função hoje fica mais fácil para a gente, agora a gente já sabe porque aconteceu o óbito, né? E se a gente for analisar, na verdade, a doença de base, vamos dizer assim, que seria a leucemia, ela corroborou para o óbito, mas a causa do óbito foi infecciosa, pelo que eu vi no estado de óbito dela. Então não haveria assim como a gente lhe afirmar com 100% de certeza que a abreviação da transferência lhe traria benefícios. Certo. Até a própria, eu sei que o senhor não é especialista nessa área, mas até a própria químio, porque ela ainda foi submetida à químio, né? Até devido à debilidade da física, poderia
levar Sim, ao sem óbito? dúvida, né? É um tratamento extremamente consumitivo para o paciente, né? Ainda mais na idade dela, né? Ainda mais na idade dela. Certo. No tocante a essas minhas perguntas, doutor, ficou alguma que o senhor gostaria de esclarecer? Porque ele disse que abriu um leque de... Tá, então só pode se dirigir pergunta aí. rápida e objetiva, doutora. É consenso entre vocês, médicos, que o início do tratamento do câncer é determinante para a cura, doutor? Sim, após a confirmação, sim. Perfeito, doutora. Era só... Tá, então, vocês duas são habilitadas? Sim, eu sou doutora habilitada. Estou acompanhando porque eu sou assessora jurídica da Unidade Regional de Saúde e por ele estar aqui pela EMOMAR, nós estamos acompanhando ele. Ah, tá, não, mas aqui testemunha não tem Não, tem direito a tranquilo, eu estou pergunta. acompanhando, não vou perguntar. Não, porque eu pensava que a senhora estava habilitada, só estou lhe advertindo, Isso, tá? não vou perguntar, então só eu estou pensava que acompanhando fosse... mesmo. Então tá bem, a senhora pode falar. Doutor, aqui no dia, no processo esse aqui, talvez eu não tenha tido a oportunidade de, né, ter acesso a todas as informações, mas dia 2/6 houve uma solicitação aqui de avaliação de especialista, né? Sim. E logo também tem uma informação aqui que da enfermagem, que ele solicitou uma especialização para a clínica de hematologia. Sim. E depois a enfermagem falou que segue acompanhando pelo especialista que não dispõe o município, como o senhor bem colocou aí, certo, o senhor foi pelo EMOMAR, né, pela quantidade de transfusões e tudo. Certo. Então, assim, só para esclarecer, porque a audiência é gravada, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor, em relação à questão do exame de mielograma. No dia 2/6 houve esse processo, né, de solicitação de avaliações de especialista. No dia 11/6, como o senhor também colocou, o senhor teve avaliação da menor e contraindicou o exame de mielograma, né? O senhor pode explicar por que dessa impossibilidade, isso, da contraindicação da realização desse exame especificamente? A contraindicação ali, na verdade, foi em função do quadro sugerido naquele momento ser um quadro infeccioso. E aí, em função do processo infeccioso, ter alterações hematológicas. Essa foi a situação, né? Além disso, a menor, segundo o prontuário dela, em função, eu acredito que do sangramento gengival que ela estava apresentando, ela estava fazendo um medicamento exatamente para coibir o sangramento, né, que é o Transamin, né? E acaba que o sangramento sugeria que houvesse algum déficit de fator de coagulação e isso iria prejudicar o exame. A questão da amostra coletada naquele momento, daquela avaliação, isso eu quero citar bem, tá? No momento do dia 11, né, que foi quando eu vi a primeira vez a contraindicação, porque não havia a indicação preponderante de que a doença era hematológica, é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que o mielograma naquele momento, em função disso, não era o exame mais, eu diria, indicativo da necessidade para a finalidade diagnóstica dela, naquele momento. Doutor, em relação, como a doutora também colocou sobre esse processo, em relação à questão do óbito da menor, a situação aqui está se batendo em relação à questão da transferência da criança não ter sido realizada em tempo hábil para que seria um possível tratamento numa unidade mais que tivesse possibilidades técnicas, sim, né, e tecnológicas para isso. Ocorre que, assim, como profissional de medicina, porque eu sei que o senhor todo mundo tem as suas especialidades, né, todas as áreas. Então, como profissional de medicina, essa criança ela chegou na unidade com esse quadro séptico. Eu queria que o senhor explicasse sobre essa questão desse processo infeccioso, que para transferir um paciente seria viável seria viável controlar primeiro essa situação séptica, infecciosa dessa criança para uma possível transferência. Assim, como profissional de medicina, eu sei que nesse caso aqui o senhor pode não ter ciência, porque o senhor não olhou todo o processo, né? Exatamente. Mas como profissional, tudo, né? Como profissional, pelo quadro clínico da criança em relação a como o senhor mesmo colocou aqui, em relação a um processo infeccioso, seria admitido uma transferência logo de imediato ou não? Não, porque primeiro teria que se esgotar o quê? A complexidade do atendimento local, né? Então, se descartaria essa situação infecciosa e, em seguida, então, se promoveria a transferência para o tratamento posterior, já com a complexidade maior. E essa seria a situação. Não por conta... Enquanto não se esgotar o recurso terapêutico local, não haveria necessidade da transferência, né? Entendi perfeitamente. Doutor, em relação às suas
observações no prontuário, a gente bem claro, em relação à transferência mesmo, no PFD, no dia 22, né, que o senhor colocou aqui no parecer, eu queria que você explicasse em relação a esse sistema de transferência, se o senhor tiver conhecimento disso também, porque a gente sabe que tem todo um processo, né, para transferência, e como o senhor colocou em relação ao seu parecer, porque às vezes a unidade posterior necessita de um parecer de um especialista, de algo assim, para que... Em algumas situações, sim. Tenha subsídio suficiente para... Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, para que ficasse mais claro aí no processo. Nós médicos temos um problema em relação a essa questão burocrática, né? Nós na verdade, mediamos muito aquilo que é da nossa competência. Até onde eu sei, a questão do fluxo dessa situação é a solicitação local, né? Indicando, então, que há necessidade, explicando por que há essa necessidade, ou então a suposição diagnóstica, que a complexidade não trata mais no local. Isso é enviado, então, para onde a gente quer que o paciente vá, e lá eles vão analisar aquela situação e, se houver necessidade, solicitar alguma coisa a mais, além disso, né? Além da disponibilidade do próprio leito. Então, às vezes, a transferência ela não é de imediato acertada pela indisponibilidade de leitos no local onde deveria receber. É isso que eu entendo ainda como a transferência. Doutor, uma outra pergunta, porque assim, essa criança ela foi transferida ainda no mês de junho, veio lá no dia 24 de junho, e ela só veio a falecer 3 meses depois todo esse ocorrido, né? Então ela foi transferida ainda lá no próprio centro que seria um centro mais que teria mais subsídio. Complexidade maior. Isso, ainda demorou ainda para ser realizado, acho que creio 10 ou 15 dias, 9 dias para ser realizado o exame, que é o mielograma, entendeu? Então eu queria que o senhor, em relação à causa-morte mesmo, da própria certidão de óbito que deu como causa-morte, pneumonia, choque séptico, leucemia mieloide. Então, assim, sobre a própria causa-morte, porque como o médico coloca lá no atestado de óbito, causa-morte, seria vários fatores. Então, eu queria que o senhor explicasse sobre essa causa-morte, se o senhor tiver como explicar em relação ao atestado de óbito dela, tem inúmeras causas, entendeu? Não só a leucemia. Se o senhor, como profissional de medicina, puder esclarecer alguma coisa? Bom, com relação ao... Vamos falar de documentos, né? A gente não... Nem lá a gente teve acesso também à informação clínica. Agora, como está alencado as situações ali, na verdade, em função da leucemia, que foi a doença de base, né? Que foi comprovada, né? Foi a doença de base, isso leva a uma diminuição da imunidade. Então, o paciente ele fica sujeito a contrair esses processos. Tá certo? E aí, um desses processos, em função de uma imunidade baixa, pode levar ao óbito. Né? E não ter morrido por conta da leucemia, em função, na verdade, das consequências que a doença traz ao paciente. O senhor é hematologista, né? E essa situação em relação a essa probabilidade de porcentagem, porque é uma doença muito grave, e a gente tem segundo os estudos, tem uma probabilidade, né, de 50% de chance de óbito ou vida. E o senhor teria como explicar alguma coisa especificamente sobre essa doença, essa doença que a menor teria, que era a leucemia? Estatísticas, né, existem estudos a respeito disso, não é? Eu, particularmente, acho muito, eu diria, até certo ponto, cruel você definir vida como porcentagem. Né? Eu não concordo muito com isso. Mas o que eu posso lhe falar a respeito da doença, realmente é uma doença extremamente grave, né, onde há um êxito letal alto, tá certo? Mas é uma doença passível de controle. É uma doença passível de controle, desde que se tome, na verdade, as condutas adequadas no momento certo. Né? Sem mais perguntas, Você ficou fechado.